Então, a gente vai estar dando dicas aqui agora dos lançamentos fiscais. Alguns lançamentos que eu acho importantes, como é que você vai parametrizar os documentos de entradas, porque os documentos de saída você não tem que parametrizar nada, é a cópia do XML das notas eletrônicas. O difícil são as entradas, que o fornecedor botou um CEFOP, com a situação, e você não é obrigado, não é porque ele botou lá 502 venda de estoque, você é obrigado a botar no estoque. Você pode destinar uso e consumo. Então, primeira coisa, lá no livro 6, no artigo 36 do regulamento do ICMS, diz assim, que o SPED também é conhecido como EFD, Extração Fiscal Digital. Então, esse artigo diz assim, quem faz EFD não precisa fazer o quê? Impressão de livros. Então, se houver uma fiscalização e exigirem a impressão dos livros, você vai dizer, não, quem faz EFD não é obrigado a fazer o quê? Impressão dos livros. O máximo que eu posso te dar é o arquivo TXT, que eu tenho que guardar durante o quê? 5 anos. Você não precisa fazer autenticação de livros, porque quando você manda lá para o servidor da Receita Federal, você tem o recibozinho dizendo o quê? Que foi recepcionado. E você não precisa atender ao disposto no artigo 37, parágrafo 4º do livro 6, que diz que a escrituração tem que ser em 5 dias, porque o SPED se entrega no dia 15 do mês seguinte. Agora, uma coisa que quem estava na palestra, na oficina da substituição tributária, e vou voltar a chamar a atenção. Quem lida com o SPED não tem que olhar só para o guia da FD. Tem que olhar também para as regras de lançamentos que o fisco do Estado quer que você faça para algumas situações. E onde estão essas outras regras de lançamentos? Ali, tabela, tá? Que consta no anexo 7, parte 2 da resolução 720, que 90% das pessoas não estão olhando para essas tabelas e está entregando SPED com omissão de informações. Olha o que diz o artigo 11 do anexo 7, parte 2 da resolução 720. Diz o seguinte, a FD e CMS-PI aplicar-se-ão as normas relativas às escriturações constantes. Ato COTEP 9/2008, para quem não sabe, é o layout do SPED. Ele foi criado em 2008. Toda vez que há alteração no layout do SPED, tem que ser alterado esse ato COTEP 9. Agora, recentemente, esse ato COTEP 9 foi alterado através do ato COTEP 44/2015 para incluir os registros C101, D101 e E300 e FIIs referente a esse novo DIFAL na venda para não contribuinte. Então, toda vez que você queira saber de alterações no SPED, tem que abrir o ato COTEP 9/2008 atualizado com todas as suas alterações. Tem que olhar para o guia do SPED. Basta ir no sítio do SPED. Agora temos um novo sítio do SPED no site no ambiente Receita Federal. Tem que olhar para a tabela do anexo 7. Essa tabela traz algumas regras de lançamentos que eu vou trazer aqui. E olhar para as regras de lançamentos dos livros de papéis previstos no anexo 2 do livro 6, que são compatíveis com o SPED fiscal. Regras de lançamentos que a gente vai ver. Quando se trata de livro de entrada, você vai escriturar a nota de entrada no mês que entrou efetivamente a mercadoria. Quando se trata de saída, você lança a nota na data da emissão do documento de saída. Essas regras estão aonde? No anexo 2 do livro 6, que trata das regras do livro de papel de entrada e saída, que são absorvidas para o SPED fiscal. Isso daqui é importantíssimo. Você tem que saber que, dentro do SPED, ele pede os CEFOPs, quais situações, mas vejam. Quando a empresa é do Simples, existe um outro tipo de quase-situação. É o quase-situação de operações do Simples Nacional.
que é aquela tabela 101, 102. E aí eu vou te dizer o erro que ocorre no SPED, que muita gente não sabe. Quando a empresa do lucro real ou presumido, é o CST que vai usar, aquele código 00, o 20, o 10, o 60 e etc. Se você pegar o final do guia do SPED, olha o que ele diz. O COS situações de operações do Simples é utilizado somente na emissão da nota. Não é utilizado no registro das mercadorias nas entradas. Portanto, preste atenção, empresa do lucro real e presumido. Se você adquirir do Simples, você não pode copiar aquele código 101 para dentro do registro 670. Se tem direito a crédito, você vai parametrizar para 00, CST. Porque você é empresa do lucro real ou presumido. Mas as empresas, o que fazem? Olha o que faz ali. Puxa o 102. Ah, então por que está esse 102 aí, a tabela dos quais situações do Simples aí dentro? É porque o Simples já era para estar no SPED desde janeiro de 2013. E está sendo o quê? Prorrogado, prorrogado, prorrogado. Quando o Simples entrar, já está lá a tabela. Quando ele lançar as notas de saídas, vai lançar com esses códigos específicos. Então, se eu sou uma empresa que não sou optante do Simples, eu estou fazendo SPED, mesmo que eu tenho que saber parametrizar os códigos na entrada. Lembra da estruturação de papel? Que você tinha a coluna com crédito ou sem crédito, tinha a coluna isentas e não tributadas e a coluna de outras, quando não gera crédito? No SPED fiscal, quem faz a função? Se você está se creditando, se recebeu mercadoria isenta e aí não tem crédito, se recebeu mercadoria com não incidência e aí não tem crédito, ou você não tem direito a crédito porque você comprou um material de uso e consumo, não tem direito a crédito do ICMS, são as situações tributárias que você tem que saber parametrizar na entrada. É essa a dificuldade do SPED. E o teu software não faz sozinho, você tem que colocar, parametrizar lá na entrada. Exemplo. Você adquiriu do fornecedor uma mercadoria sujeita a ST. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, no próximo exemplo. Tá aqui. Você adquiriu do seu fornecedor uma mercadoria sujeita ao ICMS-ST. Então, ele destacou o ICMS próprio, destacou a base de retenção e imposto retido. Qual código que ele vai usar? 10. Você não pode entrar com esse 10. Quando você lançar essa nota lá no C100, você vai ter que abrir o filhinho C170, que é o registro de itens, parametrizando para código o quê? 60. Na condição de substituído. Ah, você comprou do fornecedor, ele botou 00. Mas se você está destinando a uso e consumo, você vai usar sempre o com a situação 90. Essa tabela está no final do guia do SPED. Aqui não seria ICMS, não é IPI não, tá? O 90, ele vai pedir para preencher todos os campos, mas se você não tem direito a se creditar, você vai zerar todos esses campos lá no registro de itens. Então, esse 90 no SPED corresponde àquela coluna de outras operações sem crédito do imposto. Então, se o fornecedor ele vendeu a mercadoria, botou lá, código 5102, venda de mercadoria do estoque, CEFOP, né? Qual a situação tributária 00? Tributado integralmente. Agora, eu vou fazer o SPED na minha visão comprador. Eu não quero botar no estoque, é para uso e consumo. Então, vou ter que parametrizar o CEFOP para 1556 e vou ter que parametrizar qual a situação para o quê? 90, lá no registro de itens, que é o registro 670. Ah, mas se eu botar o 90, ele quer que preencha a alíquota, a base de cálculo. Aí você vai o quê? Zerar essas informações. Se adquirir do fornecedor com código 10, eu não posso colocar na entrada o 10. Eu tenho que parametrizar como o... Se eu colocar o 10,
o validador vai querer que eu preencha base de cálculo, valor do ICMS creditado, base de retenção e valor do ICMS-ST. E isso vai me gerar uma apuração do ICMS-ST. Então, tem que parametrizar como 60. Se eu adquirir com 40 ou 41, que é isento e não tributado, eu vou repetir, porque não houve tributação na fase anterior, repito o código 40 e 41, e aí eu não vou informar nem base de cálculo, nem valor creditado, porque eu recebi a nota ou com isenção do ICMS ou com não incidência do ICMS. Então, o segredo aí é parametrizar os CFOPs nas entradas e as situações tributárias. Mas qual a situação tributária que você vai usar é o CST. E nunca você vai poder usar o CSOSN, mesmo que adquira do Simples, porque o próprio guia do SPED está dizendo, esse código você não lança na entrada. É para quem emite nota com esse código, ou seja, olha o que diz o guia. Neste caso, utilizar o CST e ICMS para escriturar as entradas de mercadorias fornecidas por empresas o quê? Canso de ver TXT tudo errado. Falar tudo 101, 102 na entrada. Entrega com erro de informações. Aí ainda tem gente que diz, SPED é fácil, só eliminar os erros e entrega. Não vejo dificuldade no SPED. Mas será que o TXT, cadastro está correto, destinação, conversão das unidades medidas, teu inventário está correto, quais situações tributárias e CFOPs na entrada estão parametrizados direitinho? Então, a gente vai finalizar esse bloco aqui para abrir para perguntas, e a gente vai falar das tabelas que são importantíssimas na apuração do ICMS. Boa tarde. Com relação à obrigatoriedade da entrega da GIA, será que entregando o SPED, dia 15, né? A GIA dia 18, não vai abolir, não? Não vai acabar a GIA? Teria, né? O problema sabe o que é? O que eu acho no meu conceito? Quais foram os últimos a entrar no SPED? As empresas em janeiro de 2014. Você acha que essas empresas estão entregando com todos os blocos preenchidos? Não, porque muitas começaram a fazer SPED em janeiro de 2014, não conhecem ainda o quê? O layout. As pessoas conhecem o layout da GIA, porque a GIA é de 1900 e antigamente. Então, o que o fisco está fazendo? Ele está recebendo vários blocos em brancos de SPED, principalmente desse povo aí de dessas empresas de 2014. Então, a GIA é uma forma dele fazer o quê? Cruzamento de informações. Porque muita empresa está entregando o SPED com blocos sem informações. Porque ainda não sabe o quê? Atender tudo que o guia pede, tudo que a legislação pede. Quando o fisco, de repente, lá para frente, verificar que todas estão entregando, e ele vai ter possibilidade de fazer cruzamentos de informações, o que ele vai fazer? Igual o fisco do Rio, aboliu o Sintegra, né? Tem estados aí que exigem. Vai abolir a GIA igual aboliu o Sintegra, que os registros do Sintegra, as informações já estão dentro do SPED. A GIA é redundância de informações, que a GIA é a apuração do ICMS. Você já faz a apuração dentro do SPED fiscal. Mas, eu te digo mesmo, tem muita empresa aí entregando SPED sem estar preenchido todos o quê? Os registros. E aí a GIA seria... A GIA, o fisco tem como ver o valor contábil ali de todos os documentos. Ele tem como cruzar com as informações da empresa cartão de crédito e débito. Entendeu? Mas vamos rezar para poder acabar. Menos uma o quê? Já poderia ter acabado o quê? Bastante tempo. Há muito tempo, que é redundância de
Informações. Por que acabou com a entrega da MFD, para quem é comércio varejista que faz SPED? Porque o que continha na MFD, que você entregava para todo dia 15, já tem item a item que você informa lá no bloco C, quando você lança o cupom, você lança o quê? Item a item. Aí aboliram com a MFD para quem está no SPED fiscal. Já acabou o Sintegra, agora falta essa bendita GIA e acabar tudo que é obrigação e ficar só com o quê? SPED. Então, resumo da história. Profissional da área fiscal, só para o futuro, só tem que saber de SPED. Se não souber, está fora do mercado. Porque a DUB tem condições do Estado colocar dentro do SPED. Sabe esse registro 697? Onde a gente vai ver que é a tabela 5.3, onde ele codifica, ele já está codificando vários benefícios fiscais. Se ele quiser, ele pode pegar o decreto 27.815/2001, que é o Manual de Benefícios Fiscais, codificar todos os benefícios, criar essa tabela dentro do 697, tudo que é nota que você emitir com benefício, abriria um registro 697, codificando o teu benefício, e aí não precisaria nunca mais você entregar a DUB semestralmente. Ficaria só com o quê? O SPED. Assim, outra só mais uma pergunta. Não sei, alguns colegas aí podem ter esse problema também. Eu tenho um cliente lá que a gente tem muita entrada com CFOP 2949, que na verdade, para a gente aqui, legislação do Rio, né, cabia ser 2556 e teria o diferencial de alíquota. Só que o cliente, ele é teimoso, né, ele não acredita na punição. Aí fica aí naquele CFOP 2949, outras entradas, né, que ninguém sabe o que é. Mas aí o que acontece? Como é que o fisco pode pegar? Se você botou, porque eu acabei de dizer para vocês que a escrituração é na visão da empresa, na entrada, certo? E na saída é a cópia do teu documento de saída. Aí, beleza. Aí o fornecedor botou lá 5949, não é isso? 6949, 6949, né? 29... Não, o destinatário que está botando. Isso, 29... como se fossem entradas em geral, não é isso? Beleza. Só, o que ele está botando aqui no 0200? Ele está errando, então, porque no 0200, nesse campo 7, ele tem que dizer a destinação. Se ele disser aqui que é para uso e consumo, o fisco vai dizer, não me interessa o teu 2949, eu quero o quê? O DIFAL, porque você adquiriu de outro estado. Então, o fisco vai entrar no teu banco de dados, que é o bloco 0. Então, não adianta você lançar a nota lá no C100, no C170, aliás, que é item, como 2949, sendo que você cadastrou lá que é destinada a uso e consumo. Aí já era. O fisco vai, eu quero o DIFAL com os acréscimos moratórios desde a data do mês tal. Maravilha. Tá bom, obrigado. Nada. Ele está querendo saber o que ele pode falar para o cliente, para que o cliente faça corretamente. Cadastrar correto é a obrigação, não é do contador, e sim do cliente cadastrar corretamente a destinação que ele quer que seja. Ah, essa mercadoria que eu comprei é para uso e consumo? Então, eu vou cadastrar como uso e consumo. É para revenda? É matéria-prima? É produto? Agora, é função do contador alertar. Olha, você está classificando o quê? Errado. Você vai ter problema lá na frente, porque o fisco dentro do SPED, ele vai trabalhar o quê? Com inteligência de informações. Ok? Bem, no caso de ativo imobilizado, tá? Eu comprei uma mercadoria, né? Ela entrou como compra, normal, como se fosse para revender. Mas chegou lá, não, foi visto que era ativo imobilizado, né? Aí eu cadastrei como ativo imobilizado. O meu CST que eu teria que cadastrar no SPED seria qual? O 90 ou eu cadastraria... Se esse ativo não está relacionado à atividade fim da empresa, só está relacionado à parte administrativa, não tem direito a crédito, aí seria o 90. Sim. Se está relacionado à atividade fim, você vai poder se creditar.
Sim. Mas eu geralmente não me acredito. Então né? é o 90. É o 90. Isso. Não seria de acordo com a tributação do item, não. Seria sempre 90. Quando você pega o guia do SPED, ele fala assim, ó. Ele dispõe o seguinte. Tá vendo ali, ó? É regras de preenchimento, enfoque do informante. Sim. Então, outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. A operação é sob o ponto de vista do informante do arquivo. Então, qual a situação nas operações de entrada, os códigos de tributação indicado, a modalidade de tributação própria de quem? Informante. Não adianta o teu fornecedor botar 00, mas se você destinar um ativo que não está relacionado à tua atividade fim, que não gera crédito, então você vai ter que parametrizar para 90, não pode copiar o 00, porque o 00 no SPED vai te exigir base de cálculo e valor do ICMS creditado. Sim. Entendeu? Então, você tem que parametrizar como 90. Outra coisa que eu esqueci é o seguinte, ó. No registro 0200... Quando você vai cadastrar a mercadoria, esse código do item é teu sistema que tem que cadastrar. As mercadorias que entram, o teu sistema tem que criar código. E esse código é o que vai ser jogado no estoque. Você não pode copiar o código da nota eletrônica do fornecedor. Isso é código próprio do inventário dele. Daí você tem que ter um sistema de processamento de dados que no momento que você vai cadastrar lá, colete feminino, por exemplo, o teu sistema automaticamente já tem que dar o código do inventário na sua visão. Você não pode copiar do XML o quê? Do fornecedor. Porque senão, você vai ter o mesmo colete feminino com códigos diferentes dentro do inventário, porque você adquiriu de 5 fornecedores diferentes. A não ser que forem mercadorias o quê? Diferentes, né? Agora, outra coisa, em relação à nota fiscal de demonstração, o CST dela, porque eu usava suspensão, né? Suspensão. Sim, então seria mesmo de Desde suspensão. que você atenda o que está no artigo 52 do livro 1, que são 3 condições. Para você dar a saída com suspensão, o destinatário tem que estar dentro do Estado, Sim. tem que ser contribuinte do ICMS e tem que retornar em 30 dias. Acatada essas 3 condições, vai e retorna com suspensão do ICMS. É, porque estava dando erro. Eu gerei uma vez e a Receita não estava aceitando o CST, não, que estava 60, eu tive que mudar para 90. Não, 60 ou 90 ou 40. 60, com a situação Era 60 na condição não, de substituição tributária. Eu acho que Ou aceitava 40 ou 90. Suspensão, eu não sei se é o 50 ou eu acho que é o 50. É 50 mesmo. É o 50. Porque o 60 está na condição substituída. Não, é 50. Aí ele não estava, ele estava dando erro. Aí eu tive que mudar ou para 40 ou para ou 90. Outra coisa interessante é o seguinte, muitas das vezes você comprou para o quê? Revender. Ah, eu sou um laboratório. Ou comprou para insumo, matéria-prima no processo o quê? Industrial. Aí eu sou um laboratório farmacêutico, eu comprei álcool para usar lá no processo industrial. Aí eu posso fazer o seguinte, pega 5 litros de álcool aí e usa para limpar o parque industrial. Então, isso aí já não seria insumo, seria o quê? Material de uso? Aí, como é que você vai fazer para justificar que entrou como revenda e que vai o quê? Ser consumido. Aí, quem quiser anotar, o artigo 5º, eu acho que é o inciso 5 do anexo 1. Inciso 5, eu acho que é o 5. Do anexo 1 do livro 6 do regulamento do ICMS do Rio. Lá diz que você emite uma nota de saída no seu próprio nome. Isso se chama transposição de estoque. Essa nota você vai lançar no C100 na saída, dizendo que saiu do estoque para uso e é uma nota como se fosse de baixa do estoque. Você emite em nome da sua própria
empresa. Então, que não tem CEFAP específico, é o 5949, só para baixar. Agora, o problema é o seguinte, se você comprou essa matéria-prima, esse álcool, para usar no processo industrial, você se creditou. Aí, neste caso, você tem que estornar o crédito no mês em que você fez a transposição do estoque para uso e... Porque material de uso e consumo não gera direito a crédito algum, né? E compra de bonificação. Aí, às vezes, é para revenda, às vezes não é. Então, a destinação quem vai dar é você. Eu entendo que se for para uso e consumo, vai dar entrada o quê? Como 155,6. Se vai botar no estoque, aí você vai ter que botar como 102. Eu entendo isso. que você não tem que estar atrelada, porque ele botou lá 5,910. Isso, a gente coloca também como 2,910. Não, entendo que a destinação quem vai dar é você. Porque não é porque ele me deu em bonificação, se eu botar, a não ser se eu der saída, como bonificação também. Porque se eu vou destinar a revenda, como é que eu vou justificar a saída de uma mercadoria para revenda no estoque, sendo que eu boto a entrada como que entrada em... Eu entendo que seria uma entrada aí para o... Você até poderia dar entrada com... que foi bonificação, que é 102, acho que é compra para comercialização, e não foi compra. Você poderia até dar como 1,910, mas você pode revender. Não tem problema não? Não tem problema não. Agora, para uso e consumo é que você já pode parametrizar direto. Como 1,556 para uso e consumo. Eu já não parametrizaria direto para 1,102, porque esse CEFAP está dizendo compra para comercialização, e não foi uma compra. Não vai pagar, né? Não Exatamente. vai ter aí poderia, movimentação financeira. mas tem como você justificar a venda através do CEFOP de venda lá na saída, aí vai dar baixa no estoque. E aí também no 0200 você diz que é destinado à revenda. A destinação. Que é a revenda lá no 0200. Mesmo lançando como... eu entendo que sim. Você pagar... De repente, tem até consultas respondidas pelo Fisco do Rio, referente a isso daí. Naqueles dúvidas frequentes. Dúvidas frequentes? Que tem aquelas consultas que o Estado responde com relação a isso daí. Com relação ao material de uso e consumo, eu já parametrizaria direto. Agora, para botar no estoque, você poderia dar entrada como entrada em bonificação e dar saída como venda. E botar no estoque, Eu normalmente. não sou obrigada a dar saída como bonificação. Esse é o meu entendimento. Tá ótimo. Tá? Obrigada. Mas você também pode fazer, nesse caso, consulta o entendimento da fiscalização com relação ao código de entrada, se permaneceria esse 1.910. Eu entendo que sim. E no caso, se interferir no estoque? Como assim interferir? No caso, a bonificação que ela está falando ali. O participante vai perguntar. Não vai interferir porque, olha só, eu já te disse que o 0200 faz conexão com H? No 0200, você está cadastrando essa mercadoria como o quê? Mercadoria para o quê? Revenda. Agora, você pode fazer consulta ao Estado para ele orientar qual o melhor código. Eu não vejo como você botar 102, porque a natureza do 102 é compra, e a bonificação não foi uma compra. Compra foi as mercadorias, porque a bonificação está correlacionada, é um desconto dado em mercadoria condicionado com uma compra que você fez. Por exemplo, eu comprei 25 cadeiras, o fornecedor dessas 25 cadeiras classificou como 502, e as 5 ele está me dando em bonificação. Aí vai botar 5.910, certo? As 25, eu vou dar entrada com o código 102, que eu comprei mesmo. Certo. Já as 5, eu não comprei. Eu recebi o quê, hein? Bonificação. Mas aí, no C100, eu entraria com 1.910. No 0200, eu colocaria como o quê? Destinado a revenda, porque a destinação eu dou o que eu quiser, a minha destinação. Entendeu? Entendi. Já, se é para uso e consumo, de repente eu poderia até botar direto um 556, 1556,
lá diz compra para uso e consumo ou só diz entrada de material de uso e consumo? Compra. Compra também para uso e consumo? Então, de repente, seria tudo 1.910. Mas como essa questão, você não vai encontrar nada de legislação do ICMS falando sobre isso, orienta aí, neste caso, fazer consulta junto à fiscalização. Se você entraria com o código 1.910, mas a destinação no 0200, você colocaria a destinação correta. E aí você justificaria a baixa do estoque através da nota de venda, onde vai ser lançada onde? No C100, na saída. Tá, entendi, Tá bom? entendi. Porque tem situações, o que acontece? O legislador, ele não vai, na legislação, prever todos os casos que ocorrem na prática. Por isso que a legislação tem o quê? Lacunas. Daí, nessas situações, é interessante fazer consulta ali no Fale Conosco, ele responde o quê? Em 2 dias, para a gente ver o quê? A visão do Estado. A minha visão entraria com 1.910 e no 0200 colocaria a verdadeira destinação. E na saída, nota 502 venda de mercadoria. Eu pensei na hora dele cruzar o estoque, como não está na entrada, vai... Não, quando você no 0200, você bota... Quando você diz aqui que é mercadoria para revenda, vai automaticamente para o estoque. Você já está dizendo que é a destinação. Tanto é que eu não disse para vocês que tem empresas que, de forma errada, compram para uso e consumo e classificam como revenda e aparece lá no estoque. E aí bagunça o quê? O estoque todo.